Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3, o versículo de número 16. Assim está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o amor de Deus muda a nossa vida. Quando observamos este texto, nós encontramos um momento em que Nicodemos se dispôs a ir ao encontro de Jesus, procurou fazê-lo à noite, certamente devido à posição que tinha perante a sociedade, e para vê-lo ao lado de Jesus, certamente ele entendia que alguma coisa poderia lhe custar. Mas o certo é que, ao ir a Jesus, certamente para ter algum conhecimento, Jesus avaliou profundamente a vida de Nicodemos e discerniu qual era a maior necessidade dele. Não era de conhecimento, não era de uma simples conversa, não era para um conhecimento ou uma aproximação de Jesus. Pelo contrário, a maior necessidade de Nicodemos era nascer de novo, para daí então ele ter a oportunidade de ver o reino de Deus e de entrar no reino de Deus. De outra forma, ele não teria nenhuma condição para isto. E no desenvolver desta conversa, dentre as palavras que Jesus disse a Nicodemos, ele teve dificuldade para entendê-las, porque a mente dele é a mente humana, a mente carnal, a mente alimentada com o que o mundo oferece, portanto, limitada, e desconhece as realidades espirituais. Foi necessário que Jesus, então, lhe abrisse os ouvidos e o coração, para que ele pudesse entender que o que mais importa na vida humana é o amor de Deus. Isto porque o amor de Deus não é separado do próprio Deus, mas a Escritura afirma que Deus é amor. A essência de Deus é esta, é que ele é amor. Ele não é aquele que tem amor somente, porque quem tem algo que é fora de si, e tem. Deus, porém, na essência, ele é, e, portanto, ele sempre vai manifestar-se em amor para com aqueles que estão diante do seu olhar. Não importa qual seja a condição em que as pessoas estão, embora sendo formados à imagem e semelhança de Deus, entraram por um caminho errante, inseguro, perigoso, de distanciamento de Deus e destituição da glória de Deus. Mas mesmo assim, perdidos, errantes, desgarrados, o Senhor Deus continua manifestando para eles e dando a conhecer o seu amor. Quando desta conversa de Jesus com Nicodemos, ficou revelado aqui a prova maior de que Deus é amor e de que, ao criar a criatura, a sua imagem e a sua semelhança, este amor de Deus está direcionado para estas vidas que foram criadas pelo Senhor. Então, afirmando aqui para Nicodemos, o Senhor Jesus disse a ele o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, provando aqui que, por ser amor, a ação de Deus está em amar. E este amor é demonstrado tanto na natureza quanto na criação,
feita por Deus com a sua própria mão, como Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o privilégio de ser feito pela mão de Deus, feito, na verdade, de barro, do pó da terra. Mas, no entanto, este pó, quando Deus formou, ele soprou o fôlego de vida e passamos a ser alma vivente. Portanto, alvo do carinho, do amor e da dedicação de Deus. A Escritura sempre vai mostrar um Deus que ama, um Deus que é ultrajado, um Deus que é resistido, um Deus que é ignorado por muitas pessoas, mas nem assim, nenhuma destas atitudes contrárias do ser humano, elas têm a capacidade de impedir a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus sempre vai manifestar-se, quer as pessoas a aceitem, creiam ou não, não importa. O amor de Deus sempre estará acessível, colocado à disposição. E na linguagem que ficou registrada, a maneira, o tipo de amor que Deus tem para com a humanidade, está escrito aqui que ele amou o mundo de tal maneira. Esta expressão, de tal maneira, é uma expressão que não pode ser quantificada, não pode ser medida. Bem, o amor de Deus começa aqui e termina aqui. Não, isso não tem como quantificar. Quando diz que o amor de Deus é de tal maneira, o escritor, deixando esta palavra, ele registrou que não tem como nós, seres humanos, avaliarmos o amor de Deus. Ou seja, a sua altura, a sua profundidade, o seu comprimento, a sua largura, as expressões com as quais o amor de Deus se manifesta. No entanto, só em saber que a essência de Deus é amor, porquanto a palavra de Deus diz: Deus é amor e não há nele nada que seja diferente disto. Então nós observamos aqui, e este amor Deus manifesta, Deus dá-se a conhecer para as pessoas. E qual é a função da manifestação, da demonstração deste amor de Deus? É que ele deu o melhor que ele tinha. Deus deu o seu único filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo, para que ele viesse como a prova maior do amor de Deus para com a humanidade. E está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, a sua essência e semelhança. Ele deu este seu Filho como prova maior, irrefutável, do seu amor, com o objetivo de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A demonstração e a manifestação do amor de Deus na entrega do seu Filho unigênito é no sentido de que todo aquele que, alcançado por este amor, possa então crer no Senhor Jesus, e ao crer em função deste amor revelado de Deus, as pessoas venham a ter vida eterna e não pereçam no seu estado de pecado, mas que eles possam então voltarem-se para Deus mediante este amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo 5, ele deixou registrado que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus é amor e manifesta amor. E este amor de Deus é derramado no nosso coração, ou seja, no centro da nossa vida. Quando o amor de Deus é derramado em nosso coração,
Então, nós podemos daí entender que, através deste amor maravilhoso revelado por Deus, ele tem o seu alcance e ele tem a sua eficácia na nossa vida. Numa outra passagem, em Romanos, Paulo deixou registrado o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? O amor de Deus, ele manifesta-se de tal maneira na nossa vida que ninguém tem o poder de nos separar deste amor de Deus. E aqui nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo ao qual Deus amou é o mundo das pessoas, porque a palavra mundo na Escritura, essencialmente, ela se constitui em três definições: o mundo natural, o mundo físico, quer dizer, o mundo das coisas criadas por Deus, é chamado o mundo. O mundo no sentido espiritual, o mundo que vive no poderio de Satanás, este mundo, a palavra de Deus afirma que ele jaz no maligno. E o mundo das pessoas, relacionando-se à humanidade. O mundo ao qual Deus demonstrou o seu amor é o mundo das pessoas. O mundo criado foi criado por Deus, pelo poder da sua palavra. O mundo, no sentido espiritual, é aquele que jaz no maligno, entregue ao poderio de Satanás por conta da desobediência. Portanto, a este mundo que jaz no maligno, a palavra de Deus nos adverte dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, observamos aqui este amor retratado aqui em João, no capítulo 3, o versículo 16, que é conhecido mundialmente como o texto áureo da Bíblia, onde o coração de Deus se abre e dá a conhecer à humanidade. Este amor tem alcançado e atraído muitas vidas para Deus. E quem tem sido assim levado a Deus em função da revelação do seu amor, que é a sua essência, estas pessoas têm as suas vidas mudadas, transformadas, porque o verdadeiro amor transforma. Ele faz bem, ele traz vida, ele traz alegria, ele traz segurança, ele traz esperança, ele cria expectativa. O amor verdadeiro, o amor de Deus, e é chamado o amor ágape, o amor divino. Este amor não tem segundas intenções. Este amor não se manifesta em função de interesses a receber. Não, é um amor desinteressado de Deus. O amor de Deus por nós é porque a essência e a expressão de Deus é amor. E, portanto, ele ama. E nos ama com uma intensidade tão grande que, através deste amor, Deus tudo faz para trazer-nos e ter-nos próximo a ele. E, dentre esta proximidade, este amor continua a sua obra poderosa e permanente. Então, observamos que o amor de Deus muda a nossa vida. Agora, de que maneira o amor de Deus muda a nossa vida? Então, nós observamos aqui que a expressão maior de Deus é amor. E este amor foi manifestado em Jesus Cristo. Então, não é nada oculto, é algo revelado, declarado, demonstrado. Está aí para todos verem,
perceberem e receberem a ação poderosa do amor de Deus nas suas vidas. Quando nós observamos lá no livro de Oséias, no capítulo 11, e o versículo de número 4, uma das expressões que Deus usou o profeta para falar ao povo de Israel foi em função do seu amor. 11:4 de Oséias diz assim: atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Então, esta primeira expressão do amor de Deus que nós encontramos aqui em Oséias 11:4 nos traz a realidade que nós somos atraídos a Deus em função do seu amor. Não importa qual seja a condição da pessoa, pode ser o mais bruto, ignorante e violento. Quando houver a expressão e a manifestação do amor de Deus, que é invencível, esta pessoa será atraída com cordas de amor. Ninguém suporta a manifestação de um amor verdadeiro, um amor divino, o amor de Deus para com as pessoas. Ele coloca este amor, porém Deus não impõe, Deus não obriga as pessoas a responderem ao seu amor. Deus então demonstra este amor e através da ação do amor de Deus, ele atrai a si as pessoas. É o amor de Deus revelado que nos tira de longe e nos traz para perto. Então é o que nós observamos aqui em Oséias 11:4. O amor de Deus nos atraiu para próximo do Senhor. Então este amor que Deus revelou, o amor de tal maneira que, como afirmo novamente, é a essência de Deus, não pode ser diferente. As expressões de Deus, então, vão em tudo identificar o seu amor está presente. Então, esta primeira maneira pela qual o amor de Deus muda a nossa vida é que o amor de Deus nos atrai para Ele. Mas uma segunda oportunidade nós encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 10, onde está escrito assim: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, o amor de Deus, que é a caridade, o amor divino, não está em que nós tenhamos amado a Deus. Esta disposição de amar e demonstrar este amor a Deus não partiu de nós, ela partiu de Deus, porque Deus é amor e, portanto, ele demonstrou para nós o seu amor e, como prova, enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Conforme li, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a propiciação é aproximar, é trazer de longe para perto. Isto é a propiciação. Nós estávamos longe, mas o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo e demonstrado para cada um de nós, nos atraiu, nos trouxe de longe para perto. E isto em função, porque o amor de Deus, revelado e demonstrado e confirmado no sacrifício de Jesus, que se tornou a nossa propiciação. Então, o amor de Deus é aquele que resolve a questão
do nosso pecado. Em função do amor, Deus deu o melhor que tinha para cumprir o seu propósito de entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, cujo sacrifício tem a função de propiciar, de trazer para perto. Foi isto o que o amor de Deus nos fez. Em primeiro lugar, ele nos atraiu com cordas de amor. E quando estas cordas de amor nos envolveram, ele nos trouxe para próximo de si. E através desta proximidade, este amor de Deus trouxe-nos também a libertação, ou seja, através do sacrifício chamado propiciação, Jesus foi a resposta de Deus ao seu amor por nós em nos perdoar, propiciação pelos nossos pecados. Então, esta segunda maneira pela qual o amor de Deus muda a nossa vida é que os nossos pecados, em função do amor de Deus e do atrair-nos para Ele, somos levados a Deus e perdoados por Ele. Mas a terceira maneira pela qual o amor de Deus ele muda as nossas vidas, nós encontramos neste mesmo capítulo 4 de 1 João, o versículo 16, está escrito assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Esta terceira maneira pela qual o amor de Deus muda as nossas vidas é que ele nos dá acesso direto à presença de Deus. Foi o que li aqui, dizendo o seguinte, que Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus. Então, só o amor de Deus entronizado na nossa vida vai nos levar a, na proximidade com Deus, a ter acesso a Deus. Não estar só próximo, mas ter a liberdade de ir à presença de Deus e ter a presença de Deus em nós. Então, o amor de Deus muda as nossas vidas, em primeiro lugar, por nos atrair com cordas de amor. Segundo, por Deus entregar o seu Filho como propiciação. O amor submeteu-se ao sacrifício para o bem da vida da humanidade, a nossa propiciação, a aproximação com Deus. E terceiro, o amor de Deus muda as nossas vidas ao dar-nos acesso, ou seja, abrir-nos um caminho seguro e direto à presença de Deus. Mas, em quarto lugar, nós encontramos aqui, no versículo 18, 1 João 4, diz que na caridade ou amor não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Por quê? O temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Então veja também a profundidade deste amor de Deus, que ele tira todo o medo, toda insegurança. Este amor nos liberta do medo, porque o medo se torna algo paralisante, que impede as pessoas de terem a sequência da sua vida. O medo as aprisiona, o medo desvirtua as pessoas, mas o amor de Deus nos liberta do medo, conforme li aqui. Por quê? A perfeita caridade lança fora o temor, quer dizer, o medo, porque o temor tem consigo a pena, ele aprisiona. Tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Então, quando o amor de Deus está na sua expressão na nossa vida, este amor é perfeito em nós. E o medo é afugentado, ele não tem como permanecer
sobre a nossa vida. Mas uma quinta maneira, como o amor de Deus muda a nossa vida, nós encontramos no cântico que Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 37, que está escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículos antes, Paulo deixa registrado: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, o amor de Deus revelado em Cristo. Ninguém. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Mas aqui, no versículo 37, diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o amor de Deus muda aqui a nossa vida através da vitória que ele nos garante. Ao estarmos envolvidos e entronizados pelo amor de Deus em nós, nós temos garantido a vitória. E ninguém pode tirar de nós a vitória que nos é concedida em função do amor de Deus que foi derramado em nosso coração e pelo qual agora nós somos mais do que vencedores. Isto tudo são ações do amor de Deus que muda as nossas vidas. Então, esta é a razão do sentido da meditação de hoje. O amor de Deus muda a nossa vida. De que maneira o amor de Deus muda a nossa vida? Nós listamos aqui 5 maneiras. Primeiro, o amor de Deus muda a nossa vida em nos atrair com cordas de amor. Segunda maneira, o amor de Deus revelado e manifestado torna-se a propiciação, ou seja, Deus, em função do amor, deu seu Filho para pagar pelas consequências dos nossos pecados e nos libertar para Deus. Então é a propiciação, é trazer para perto. Terceiro lugar, o amor de Deus muda a nossa vida em abrir-nos e dar-nos um acesso direto à presença de Deus. Em quarto lugar, o amor de Deus muda a nossa vida ao trazer para nós a libertação do medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. E através do amor, nós nos tornamos confiantes e seguros em Deus. E por fim, em quinto lugar, o amor de Deus muda a nossa vida em assegurar-nos a vitória permanente. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, desfrutemos deste amor maravilhoso que é a essência de Deus. Deus é amor, Deus revela, Deus demonstra, Deus dá provas do seu amor. Ele deu o seu Filho Jesus como prova de amor. Este amor de Deus declarado, revelado, demonstrado, foi também derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. E, portanto, estas maneiras pelas quais o amor de Deus muda a nossa vida. Então, somos felizes e bem-aventurados por termos sido alvos do amor de Deus. E agora a nossa expressão de gratidão é que passamos, então, em função deste amor que nos alcançou, nós agora amarmos a Deus. Mas nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus primeiro nos amou e demonstrou. E este amor, ao nos atrair e ser colocado em nosso coração, nós agora, com o amor de Deus que está em nós, nós o amamos pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E este amor de Deus revelado,
demonstrado, experimentado por cada um de nós, vivenciado no nosso dia a dia, é o amor que faz a diferença. É o amor divino instaurado na vida de cada ser humano que entendeu a proposta do amor de Deus e deixou-se atrair por este amor, e a vida foi mudada através deste amor. O amor de Deus muda a nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.